radiodebemcoavida.com. Boa tarde, ouvintes. radiodebemcoavida.com, o seu spa musical aqui pela internet. Nosso programa está entrando ao vivo para você que nos acompanha online, através do seu tablet, do seu celular, do seu notebook, enfim, em qualquer parte da internet. A rádio que trabalha exclusivamente pela internet. E nesse momento nós temos uma visita ilustre, uma pessoa muito especial que está aqui no estúdio da rádio e que vai trazer um tema muito importante que tem tudo a ver com até a proposta da rádio, com exatamente com o que eu venho trabalhando durante um bom tempo, que é o Dr. Cláudio Senavensky. Ele que é doutor em administração. Ele tem um estágio no Boston College, nos Estados Unidos, dentro do seu doutorado. Ele é professor do mestrado de gestão de pessoas. Ele também é professor em gestão de negócios pela Unicinos e é idealizador do método Despertar da Inteligência Espiritual. E vai falar também sobre o Seven, que é um método que ele vem trabalhando aqui, Então, Cláudio Sena, seja muito bem-vindo aqui ao estúdio da rádio e o nosso bate-papo da tarde de hoje, falando sobre inteligência espiritual. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, boa tarde a todos, internautas. Alexandre, é um grande prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Para mim também é um grande prazer em receber você aqui. Estamos aqui principalmente para falar sobre inteligência espiritual e como desenvolver essa inteligência. Eu acho que isso que é mais importante do que só falar sobre o que é, Alexandre? Sim, sim. Eu vejo que muitas pessoas trabalham isso de uma forma às vezes muito prática, mas não entendem um pouco da teoria ou do que está por trás de tudo, dentro da inteligência espiritual. E você vem trazendo um processo que é bem acadêmico, assim, e que traz conhecimento e fez um doutorado em cima disso, Então, isso eu acho que é uma coisa que é bem importante da gente salientar e trocar essa informação com os nossos ouvintes. E você que está aí plugado, que quer fazer as perguntas e mandar aqui para o estúdio da rádio de bemcoavida.com, é muito simples. Você vai mandar via o WhatsApp da rádio. O WhatsApp da rádio é o 41 99667 6997. 99667 6997. O DDD é o 41. Vou pedir que você mande as perguntas apenas por escrito, porque nós não vamos conseguir escutar aqui para fazer a pergunta. Então você manda por escrito, que aí eu passo aqui para o Cláudio. Eu vou ler, vou fazer a triagem das perguntas e vou passar para o Cláudio Sena. Então, Cláudio, o que significa inteligência espiritual? Alexandre, você falou assim que eu tenho trabalhado esse tema, ou esse conceito, dentro da academia, mas não só na parte acadêmica. Então, a academia é um dos meios ou é um dos espaços que eu desenvolvo, mas eu transcendo a academia e procuro levar esse conceito para outros espaços também. O conceito de inteligência espiritual, ele é baseado primeiramente no conceito das inteligências. O que é inteligência? Inteligência é uma capacidade que nós temos, de processar informações, de realizar alguma coisa. Então existem múltiplas inteligências. O Gardner já colocou algumas delas, mas se nós basearmos em 3 principais inteligências, nós vamos entender a importância deste conceito. Então, se nós começarmos a pensar na inteligência racional, lógica, cognitiva, que é uma inteligência que foi muito desenvolvida, ou até muito focada, e ainda é muito focada na nossa educação, que é a nossa capacidade de executar ações racionais. Por exemplo, nós estamos aqui fazendo essa transmissão fruto de uma inteligência racional. Perfeito. Então, os equipamentos, equipamento da internet, equipamentos físicos, esse microfone que nós estamos usando, precisou ter uma racionalidade para desenvolvê-lo. Então, essa é uma inteligência que foi há muito tempo valorizada e medida pelo QI, o quociente de inteligência. Pois bem, nos anos 90, houve um avanço no entendimento do que era ser inteligente. E aí começou a se falar em inteligência emocional. Certo? Principalmente pelo Goleman, Daniel Goleman. Perfeito. Começou a cunhar ele e outros pesquisadores, começou a trabalhar o conceito de inteligência emocional. Ou seja,
como nós conseguimos nos relacionar com as nossas emoções, com as emoções dos outros e tornar isto positivo para a nossa vida e a vida dos outros. Então, ter um domínio das emoções, né? Não ser dominado por elas. Então, aí é que entra essa capacidade da inteligência emocional. Pois bem, eu posso ser muito inteligente cognitivamente e emocionalmente. Só que qual é o resultado disso? Uma pessoa que tem uma inteligência cognitiva e uma inteligência emocional, ela pode ser uma excelente pessoa, entregar coisas positivas para o mundo, ou pode ser um crápula. Nada garante que essas duas inteligências vá tornar uma pessoa boa para a sociedade ou entregando alguma coisa positiva para a sociedade. Então, aí que entra essa terceira inteligência, né, ou complementando as outras duas, que é a inteligência espiritual. Ou seja, a que dá sentido às outras duas. É por que nós estamos aqui, a quem nós servimos e qual é a nossa missão e nosso propósito de vida. Perfeito. E aí o importante é que, como é uma inteligência, ela pode ser desenvolvida. Então aí que está a diferença até, uma complementação de visão, né, da espiritualidade mais ampla e a inteligência espiritual. A espiritualidade, ela é a base da inteligência espiritual. Mas a inteligência espiritual é a forma como nós desenvolvemos essa inteligência buscando esta espiritualidade. Perfeito. Quando você fala que é importante que a pessoa tenha essa inteligência espiritual, porque não adianta a pessoa ter o conhecimento, né, de como lidar com o intelecto, com a emoção, se ela não tem essa, digamos, ética também. Sim. Aí se torna um manipulador de massa. A gente já viu grandes crápulas, né, trazendo um termo que você trouxe aí, da nossa história, que utilizaram dessa forma, né? Sim, é exatamente isso. Então, a questão ética, ela está dentro da inteligência espiritual. Então, tem vários princípios, vários elementos que compõem essa inteligência, mas essa questão do ser ético faz parte disso. Então, como você falou bem, o manipulador, ele usa muito a sua inteligência emocional. E muitas vezes o manipulador, ele está buscando benefícios egóicos. Total. Então, quando desenvolvemos essa inteligência, nós damos a capacidade para a pessoa de olhar o todo e perceber como é que a minha ação impacta no todo e como é que eu posso impactar positivamente. E isso pode ser aplicado desde o nível pessoal, como o nível empresarial, o nível organizacional, né? Ou até mesmo por uma nação. Então, uma nação espiritualmente inteligente é aquela nação que tem propósitos claros de tornar o cidadão e tornar a vida de todos positiva, e não somente a vida de alguns, né? Claro, isso exatamente. Agora, existe uma diferença entre o espiritual aí e o religioso, né, Cláudio? Quando se fala em religioso, a pessoa tende a buscar dogmas ou buscar alguma seita, ou enfim, religião mesmo, que em base, mas o espiritual aqui vai um pouco além disso. Sim. O espiritual, ele é mais amplo, né, que o religioso. O religioso, a gente pode dizer que é um caminho de religação, né, do ser, por meio de práticas, por meio de dogmas, que tem uma validade, né? Algumas pessoas necessitam desse caminho, desse dogma, só que em determinados momentos pode ser algo limitante. Aqueles dogmas, aqueles ritos podem limitar a pessoa no seu desenvolvimento. Então, a espiritualidade, em momento, ela é contrária à religião, muito antes, né? Ela faz parte das religiões. O que a gente tem que entender é que não precisamos necessariamente de dogmas, de ritos, para alcançar e para desenvolver a nossa espiritualidade e a nossa inteligência espiritual. Existem princípios, mas esses princípios podem ser desenvolvidos cada um de uma maneira pessoal. Então, por exemplo, nós temos um princípio, que é um princípio base, ele é basilar na inteligência espiritual, que é o princípio do autoconhecimento. Então, o que a gente entende por autoconhecimento, né? Então, a ideia, né, de reconhecer o que é importante para nós, né? Por que nós vivemos, né? O que é verdadeiro
para nós, né? Então, nós temos que ser autênticos com isso, né? Então, nós temos que transformar as nossas ações em ações autênticas. Só que para isso, primeiro, eu preciso me autoconhecer. Então, esse é um elemento base da inteligência espiritual. E como é que a pessoa vai buscar o autoconhecimento? Existem vários meios. Então, dentro dos conceitos da inteligência espiritual, não se fala da operacionalização. Não, você só conseguirá se fizer isso, isso, isso. Não, tem vários meios. Mas fala da importância desse autoconhecimento. Desse autoconhecimento para quê? Né? Para ter uma visão do todo, ver como é que você se encaixa no todo, que é um outro princípio também, o princípio do holismo, né? É um princípio importante dentro da inteligência espiritual, é você se autoconhecer e se perceber conectado ao todo. Sim. Então essa que é a grande questão. Cláudio, me diga uma coisa, você está falando sim de vários conceitos que você foi buscando, adquirindo e construindo também aí ao longo da sua carreira. E como foi o início? Você já começou trabalhando dentro da área da gestão com essa visão mais integrativa, né, holista, o espiritual? O que te fez? O que te fez assim, sair de um ponto e chegar ao que você faz hoje, né? Porque houve alguma coisa que mudou a sua rota? Você já veio direto? Fala um pouquinho pra gente. Então, eu tenho uma formação básica em gestão, em administração, né, dentro da graduação. E o primeiro contato assim, que eu da minha atividade mesmo foi com gestão ambiental. Então, ao final da minha graduação, eu tive contato com um professor que estava voltando da Alemanha e ele ministrou uma das aulas lá, né, das cadeiras, que era gestão ambiental na empresa. E ali eu comecei a direcionar o meu foco da gestão. Bom, a gestão para transformar as empresas em empresas menos impactantes com relação ao meio ambiente. Então, esse caminho, né, eu fui trilhando e fui desenvolvendo projetos dentro das organizações com esse foco de diminuir o impacto e tornar a empresa mais positiva nesse sentido. Só que, ao longo de 15 anos de trabalho, qual foi a grande percepção? É que as empresas não estavam mudando como poderiam mudar. Tem várias técnicas, tem sistemas estabelecidos, mas falta uma parte muito importante que é a parte mais subjetiva. A parte de consciência e de cultura. Eu uso, dentro dos meus estudos e da minha prática, um autor chamado Ken Wilber. Perfeito. O Ken Wilber. E o Ken Wilber, ele trabalha uma lógica de quadrantes, onde eu tenho que olhar a questão mais externa e mais interna e a questão mais individual e mais coletiva. Então, nós temos uma parte interna, né, que no individual reflete na consciência e no coletivo reflete na cultura, que ela é pouco desenvolvida nas atividades com relação, como eu falei, da gestão ambiental. Então, essa questão me gerava angústias, né, de, bom, estou trabalhando, mas eu não vejo grandes resultados, eu não vejo quanto poderia. Aí eu tive a oportunidade de fazer um doutorado, e nesse doutorado eu estive um tempo fora, né, do país, no Boston College, e lá eu tive contato com pesquisadores que estavam olhando a questão da gestão sobre a ótica da espiritualidade. E aí eu pensei assim, bom, mas isto é uma coisa que na minha caminhada individual, tem mais de 20 anos que eu faço isso. Você já tinha uma busca pessoal para isso. Sim, então aí que foi, não foi uma troca, mas sim uma junção de uma visão, de um trabalho muito individual que eu fazia, de querer mudar individualmente, mas estava pouco deslocado do meu fazer profissional. E quando eu tive essa experiência, eu consegui ver que não precisava separar isso. Eu podia juntar essa minha visão e esse meu crescimento pessoal com a minha atividade profissional e trazer isso, né? Então, trazer essa experiência de mais de 20 anos com meditação, com desenvolvimento espiritual para dentro do meu fazer profissional. Então, aí que surgiu, né, a ideia de buscar um conceito maior que desse sustentação. Então, além do conceito da abordagem integral do Ken Wilber, eu fui buscar o conceito da inteligência espiritual. Precisou de muita coragem para fazer isso, Cláudio? Porque você estava trazendo uma coisa que é muito pessoal, né? Assim, do seu desenvolvimento, da sua caminhada. E porque eu vejo também que em muitas organizações existe essa separação muito grande. Não, o que é o meu credo, a minha busca
assim, religiosa ou espiritual, eu não misturo. Quando eu boto o pé aqui dentro, eu tenho que manter uma certa imparcialidade para poder tratar com as pessoas. Mas quando você traz também essa busca pessoal e que influenciou as suas pesquisas, né, isso deu um rumo diferente para sua. Assim, Alexandre, tem... mas ao mesmo tempo que precisa coragem, precisa de um embasamento, né? Então, na academia, Total, principalmente, total. não basta só a coragem, né? Então, tem que se embasar, tem que se buscar outros pesquisadores ou até mesmo teorias, né, que dê sustentação a isso. Então, foi neste momento, como eu falei, de eu conhecer esses pesquisadores e entrevistá-los para a minha tese, que eu assumi esse compromisso, né, de trazer para dentro da gestão. Porque eu vi que era possível. Perfeito. Estava se fazendo. Há mais de 20 anos que já se desenvolve pesquisas nessa área. Eu faço parte de um grupo, uma associação internacional, né, que é de gestão, espiritualidade e religião. Olha só. É uma associação internacional, né, International Association for Management, Spirituality and Religion. Tem encontros anuais, esse ano foi na Universidade do Arkansas, né, eu tive a oportunidade de ir lá apresentar um trabalho relacionado à meditação. Então, isso me deu a base teórica para eu chegar aqui no Brasil, voltar aqui para o Brasil e apresentar o tema. Só que como é um tema emergente aqui, é claro que a reação é primeiro de espanto, né? Claro. Espanto, depois de curiosidade. Imagino. E até alguns, né? Não, tudo bem. Mas o importante, sim, talvez, dessa minha caminhada é que, embora não tenha tanta aceitação na instituição que eu trabalho, pelo menos não tem tanta reação de não deixar trabalhar. Então, eu estou desenvolvendo, né? Mesmo muitas pessoas não acreditando, não entendendo o que é esse conceito, né? Mas a partir do momento que eu vou desenvolvendo ideias, e a partir do momento que outras pessoas vão assumindo, e por exemplo, né, hoje eu agradeço muito os alunos, né, os alunos que eu oriento, são alunos que assumem, né, essa ideia, né, acreditam nessa ideia e desenvolvem as suas dissertações baseado em espiritualidade, baseado em propósito, baseado em novas visões de negócio. Então isso aí vai gerando um corpo teórico dentro da academia que vai validando aquilo que eu trago, né, primeiramente como teoria. E vai validando aqui no Brasil, né, porque fora já, como eu falei, já está mais validado. Então, com a tua pergunta, assim, necessita sim coragem, mas necessita, principalmente na academia, um embasamento e uma força. E muito dessa força foi me dada, né, foi passada pela minha orientadora no Boston College, a professora Sandra Waldorf, que ela escreveu um livro chamado Xamã Intelectual. Olha só, Xamã Intelectual. E só tem em inglês esse livro? Esse livro só tem em inglês, você consegue comprar pela Amazon, ele tem versão Kindle, Intellectual Shamans, em inglês. É um livro fantástico, quem tiver interesse, depois eu posso passar para o Alexandre passar a referência ali. E é um livro onde ela estudou o papel do xamã nas comunidades, né? E viu como é que nós como acadêmicos, nós como professores, podemos também ser xamãs. Claro. E ela identifica 3 papéis principais. Uau, vamos a eles então. Que um papel é o papel de conector. Né? O xamã, ele conecta vários conhecimentos, conecta o conhecimento da mata, das ervas, do espírito, para trazer uma solução, né? Sim, ele compreende essa teia da vida toda aí. Teia da vida. Então, nós, como pesquisadores, nós temos que também entender essa teia da vida. Então, esse é um conceito. É um papel. O outro papel é o produtor de sentido. O professor, o acadêmico de gestão, como um produtor de sentido para ele, para o aluno, para a academia e para as organizações. Sim, aquilo que você faz tem que ter um sentido. Tem que ter um sentido. E o terceiro papel é um papel importantíssimo que ela chama de healer, que seria o curador. Na minha tese, eu usei como agente de transformação positiva. Até porque o termo healer, traduzindo para o português, seria algo como curador, curandeiro, o homem da medicina. Sim. Então, seria algo que talvez não tão entendível, e aí eu traduzi dessa forma, eu adaptei, né, e com o consentimento dela, dentro da minha tese, como agente de transformação positiva. Ou seja, nós como professores, nós temos esse papel de ajudar a transformar positivamente a sociedade. E dentro disso é que eu tenho desenvolvido, e eu desenvolvi o método que você falou, que é o método 7, né, que é um método que ajuda a transformação pessoal. Né?
Perfeito. E, consequentemente, transformação organizacional. E como ocorre isso na prática, assim, dentro de uma organização? Por exemplo, a organização chamou você, né? Você faz um diagnóstico, faz uma leitura e aí depois entra com uma atuação? Assim, Alexandre, dentro das organizações, a primeira parte é um diagnóstico. E nesse diagnóstico é um diagnóstico que o primeiro ponto é algo binário, sim ou não, né? Eu decido se vou ou não assumir um desenvolvimento ali. Ok. Porque tem algumas empresas que necessitam etapas anteriores a este método. Perfeito. Porque se eu entrar com esse método em determinadas empresas, vai gerar mais confusão, as pessoas vão ficar mais perdidas do que dar soluções. Então, existem etapas, né? Ou vamos dizer assim, nível de maturidade que a empresa precisa melhor. Então, o que eu sugiro? Bom, vamos entrar com esse método, mas um pouco mais à frente. Então, agora nós precisamos coisas mais básicas. Perfeito. E tem um outro É um erro que muitas vezes ocorre, que eu vejo com alguns palestrantes, alguns facilitadores, ou até mesmo pessoas que querem entrar para esse ramo e misturam um pouco as coisas, trazendo um pouco aquilo que faz sentido para você, mas que a pessoa que está ali, que vai receber aquilo, não tem ainda uma rota, né, uma rota neuronal lá na sua cabeça que vai compreender o passo a passo. Ele fica desconexo, não faz sentido. E porque esse método é um método que trabalha muito o autoconhecimento, como eu falei, que é um dos itens, um dos princípios da inteligência espiritual. E se a empresa não está preparada para dar a sustentação a esse funcionário que vai se desenvolver, esse funcionário acaba saindo, acaba gerando algum desconforto dentro da organização. Então, a ideia, né, é que esse método traga, né, um desenvolvimento como um todo. Então, muitas vezes precisa se fazer trabalhos mais bases, né, para gerar uma cultura, gerar um ambiente propício a se desenvolver esse método. Perfeito. Temos perguntas aqui no nosso WhatsApp, né? Se você quer mandar perguntas aqui para o Dr. Cláudio Sena, é só você mandar para o WhatsApp da rádio, que é o DDD 41 99667 6997. E essa pergunta vem de Blumenau, do Renato Demer, guerreiro do coração lá de Blumenau, né? Ele diz assim: boa tarde, Alexandre e Dr. Cláudio. Ótimo tema. Inteligência espiritual tem a ver com viver focado no momento presente, eliminando as cobiças e aversões? Bom, viver no momento presente, né, que é um dos princípios aí da meditação, inclusive, é uma ferramenta ou um meio, né? Tem a ver sim, porque são maneiras, né, de se alcançar o objetivo. Então, como cobiças e aversões... Cobiças e aversões, né? Ele falou, né? Então, é que o cobiça, né, tem que pensar assim, bom, cobiça quando tem um lado negativo, né? Porque às vezes nós temos objetivos definidos, se são coisas positivas para você e para os outros, não tem problema nenhum. O problema é quando esses objetivos se tornam muito autocentrados, muito egóicos. Então aí você foge do seu caminho, ou foge do seu desenvolvimento espiritual. Ou você não desenvolve sua inteligência espiritual. Agora, quando você se reconhece como parte de um todo, e que o seu fazer impacta os outros, e que fazer dos outros lhe impacta também, aí você compreende, como você falou, essa teia da vida, e aí você diminui. Né? Naturalmente você diminui a cobiça. Então, é um ciclo virtuoso que ocorre aqui. A partir do momento que você começa a exercitar, você vai tendo uma consciência maior do seu papel no mundo e você vai diminuindo gradativamente. Agora, o que talvez muitas vezes não funcione é aquela coisa de não, eu tenho que diminuir a cobiça, e aí você se apega, né? Você quer. Claro. A negação, né, muitas vezes gera o apego, né? Então, eu acho que tem que ser um processo natural, né? Então, sem culpas, sem apegos, né? Mas sim, é um processo que faz parte do desenvolvimento dessa inteligência. Ou seja, de dentro para fora, né, Cláudio? Não... Sim. E de dentro para fora e num sentido também de retroalimentado, né, de fora para dentro. Sim, né, sim, calibrado com o que está acontecendo aí fora. Exatamente.
Temos mais perguntas aqui. Cristina Duarte von Fleb, de Porto Alegre. Ela pede assim, se pode dar um exemplo de uma empresa que você utilizou esse método, né? Sim, tem algumas empresas que, por questões éticas, não precisa falar o nome, né? Mas tem um banco regional, né, que eu atendo, né, que eu desenvolvo, né, um trabalho nesse sentido. Tem muitas empresas na área de TI, tecnologia da informação, que são empresas que têm um campo muito rico, né, para desenvolver. Por quê? Porque ali nós temos muitos trabalhadores muito jovens, né, que desenvolvem esse trabalho, né, posso citar o nome de uma empresa que é a HCL, né, que é onde eu já fiz um trabalho lá, onde são pessoas que muitas vezes elas trocam de empresas rapidamente, né? Elas resolvem trocar por diferenças pequenas de salário, elas trocam. Porque muitas vezes elas não se sentem pertencendo àquela empresa. Então é um campo muito rico para se desenvolver isso. A partir do momento que ela entende o propósito da organização e entende o seu propósito pessoal e vincula os dois, ela acaba tendo uma maior permanência. Então, são empresas, né, que eu tenho desenvolvido, né? Também, né, tenho desenvolvido um trabalho no sistema também, Senac também, né? Alguns workshops que eu tenho feito lá. E tenho feito muitos workshops abertos, né, onde vão pessoas aqui desejam conhecer um pouco mais do tema. Mas é um tema ainda bem inicial, né? Que ainda há uma reação das empresas ao apresentar esse tema, né? Mas é algo que está em crescimento, né? Então, seria esse exemplo. E como a ouvinte perguntou, né? Sim, de exemplo prático. Né? Exemplo prático. Um exemplo assim, de uma empresa que a gente que não foi, nessa empresa eu não fiz uma atuação mais forte, mas que teve um processo de amadurecimento espiritual, nesse sentido de uma empresa que se tornou mais inteligente, espiritualmente inteligente, talvez a ouvinte conheça, é a empresa Mercur, que é de Santa Cruz do Sul. Ela teve um processo de transformação que ela saiu assim, de uma empresa que fabricava produtos gerais, de borracha, produtos na área de saúde, para focar na sua produção em produtos que não causem impactos negativos à população. Por exemplo, eles não fornecem mais para empresas fumageiras, não fornecem mais para empresas armamentistas também, né? Não compram matéria-prima de empresas que não são certificadas ou que possam ter trabalho escravo, etc. Então, elas perceberam a sua razão de ser como empresa. Né? E aí se tornou uma empresa espiritualmente mais inteligente. Então, como eu falei antes, tem muitas empresas assim, que buscam o meu trabalho, principalmente por a questão da meditação, que eu trabalho bastante, né, que é uma ferramenta que eu uso, né, para o desenvolvimento, faz parte do meu método. Buscam exclusivamente pela meditação, achando que se nós fizermos um trabalho de meditação lá, vai mudar, né, vai melhorar a vida da empresa como um todo. Né? Só que a meditação ela é uma ferramenta, né? Então a gente precisa de um contexto maior. Né? Então, às vezes, não só fazer a meditação não adianta. Né? Claro. Inclusive, a meditação aumenta a percepção das pessoas e talvez até piore a situação. Né? Sim, com certeza. Estamos falando aqui de trabalhar com organizações. Você está falando de coisas assim como valores, né? E essa parte sensível precisa trabalhar com toda certeza do topo da pirâmide para baixo. Quem tem que comprar a ideia tem que ser a auto-organização, tem que ser a direção. Porque se eu não compro a ideia e só quero que os meus funcionários façam isso, eu rompo um pouco essa visão sistêmica toda, né? Então, quando você fala ali de ter uma visão mais dessa cadeia, desse todo, de que o que eu vou fazer vai impactar no meio ambiente, vai impactar em outras pessoas,
tem que ser algo que tem que estar intrínseco no gestor, né? E tem que começar com ele entendendo um pouco qual é o seu propósito, porque o seu propósito, a sua missão de vida vai impactar na organização. Não tem como ser separado disso. Ou estou muito enganado? Não, é exatamente isso, Alexandre. E uma questão que eu faço, assim, quando eu chego dentro das organizações, independente do nível hierárquico que as pessoas estão lá, eu pergunto para o colaborador, o funcionário, assim, o que você faz aqui? Qual é a primeira resposta que a pessoa dá a essa pergunta? O que você faz aqui? A pessoa relaciona a sua atividade. Eu sou engenheiro, ou o título, eu sou engenheiro de produção. Tá, mas o que você faz na engenharia de produção? Eu organizo a produção. Tá, mas para quê? Para produzir bonés. Mas para quê? Para vender. Mas para quê, né? Sim, sim. Então, até a pessoa entender que ela está produzindo, está fazendo um produto que vai ajudar as pessoas a proteger a cabeça das pessoas contra a radiação solar, né? Ou seja, tem um propósito ali, né? De fazer um produto com propósito. Só que algumas pessoas demoram 3, 4, 5, 6 perguntas até chegar a essa essência. Outras já entregam essa resposta um pouco mais rápido. Só que o grande problema, Alexandre, é quando se faz essa pergunta para o diretor da empresa e ele não reconhece isso. Perfeito. Aí, então, quando eu falei aqui do diagnóstico, né, isso faz parte do diagnóstico também, né, Alexandre? Sim, total. Então, se o diretor não entende qual é o papel da empresa, o que ele está entregando para a empresa, como é que ele vai querer fazer as coisas de uma maneira diferente, né, ou melhores, né? E muitas vezes ele traz só para o lado produtivista, né, e não para o lado de melhorar a sua entrega. E sim, como produzir mais, independente do que ele está entregando. Sim, sim. Então, aí um outro elemento que eu uso também para de filtro, né, é qual é o propósito das empresas. Também, da mesma forma que eu estava falando da Mercury, eu não atendo empresas das quais eu não consumo produtos, né? Claro, com certeza. Então, por exemplo, eu não fumo, então eu não vou atender uma empresa que eu não acredito naquele Claro, produto. tu tem que ser coerente com o que tu está oferecendo. Exatamente. Né? Então é isso. Só que muitas vezes o próprio diretor da empresa ele não está entendendo lá o que ele está achando que está lá só para remunerar o seu acionista. E não tem problema nenhum de remunerar o acionista. Só que eu gosto de dar muito uma frase que é do Edward Freeman, que é um pesquisador americano que escreveu a teoria dos stakeholders, que ele diz assim: o lucro para uma organização deve ter a mesma função que a respiração para as pessoas. Ou seja, mantém as pessoas vivas, mas não é o propósito das pessoas. E da mesma forma. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, inverte-se a lógica. Então, perguntar qual é a função da empresa? É ter lucro? Não, lucro é uma decorrência. A função da empresa é entregar um produto que vai satisfazer uma necessidade, né, de forma positiva. E o lucro vem como consequência. E quando tu inverte essa lógica e busca o lucro a qualquer custo, nós temos desastres como teve em Mariana, entre outros, onde você quer, para aumentar o lucro, você reduz os seus custos, reduz a sua forma de fazer manutenção, etc. E aí pode ter um fato como ocorreu lá. Então essa questão. Então entender isso. O lucro é importante para manter a organização viva, mas não é a missão da empresa. Perfeito. Não é a missão da empresa. Não é o propósito da empresa. Então é isso que tem que estar claro dentro desse contexto. Né? Sim. E aí esse alinhamento tem que começar muitas vezes lá no diretor, no gestor, né? Para ir depois alinhando para baixo, assim, para baixo no sentido de hierarquia, né? Mas sim, Alexandre. Eu trabalho muito com uma pesquisadora americana que é a Judy Neal, né? Então a gente tem alguns trabalhos em conjunto, inclusive agora nesse próximo mês ela vai participar de uma banca de uma aluna nossa lá da Unicinos. E a Judy Neal ela escreveu um livro chamado Criando Organizações Iluminadas. E ela coloca 4 caminhos ou 4 portais para o desenvolvimento de uma organização iluminada, que é a transformação pessoal, a transformação dos grupos e times, a transformação organizacional e a conexão da organização com o externo, com a mudança externa. Só que o que ela coloca? Ela coloca que não precisa começar pelo individual para chegar ao coletivo. Eu posso fazer ações coletivas que impactem o individual. Perfeito.
Isso dá para fazer um paralelo a que o Ken Wilber coloca, né, dos quadrantes lá. Então, eu posso fazer alguma ação que ela é mais do quadrante sistemas, que é algo coletivo externo, e essa ação sistêmica do sistema impactar no comportamento, impactar na consciência. Ou posso fazer ações que impactem na consciência, e essa consciência vai impactar no comportamento e depois impactar no sistema. Então, não tem um único fluxo. Então, quando você fala isso de focar os líderes, sim, é importante. Mas é importante também, né, ter atenções, né, para os grupos, para a organização como um todo. Sim. E, obviamente, se a alta administração não comprar a ideia, não adianta, né? Aí vai ficar... sentido, né? Existe dentro da gestão ambiental, da sustentabilidade, existe uma expressão que se chama greenwashing, que seria tipo maquiagem verde. E eu uso agora um termo que chama spiritual washing, que seria maquiagem espiritual, né? Ou seja, você diz que está fazendo, mas na realidade você só está maquiando. Né? Sim. Maquiando. Então spiritual washing é um termo aí que eu acho que eu vou registrar. Que seria essa ideia assim, de fazer essa maquiagem sob a ótica da espiritualidade. E também, né, é importante que não se use, né, esses conceitos de forma maquiavélica. Né? Claro. Falando agora de uma questão prática, assim, né? Você traz de uma forma muito prática, além dos conceitos, né? Para que possa se compreender, traz muitas práticas. E você desenvolveu um método chamado Seven, né? Que Sim. Você utiliza isso dentro das organizações, com grupos. Conta um pouquinho para a gente como que funciona esse método Seven, Cláudio. Sim, então esse método é baseado nos meus estudos, na minha experiência da abordagem integral e das técnicas de meditação. Então, é um método que ele consiste em 7 semanas de aprendizagem, né, para a transformação. Então, cada semana se trabalha um conjunto de técnicas meditativas, onde a pessoa tem 3 momentos diários de meditação. Um momento pela manhã, um momento à tarde e um momento à noite. E esses momentos e essas experiências vão sendo relatadas em um diário, né? Que ao longo das 7 semanas ela vai escrevendo suas percepções. Ao final da 7ª semana é proposto um autorretiro, onde a pessoa pega aquele seu diário, analisa, repete as técnicas, né, esse autorretiro de um turno, né? Então a pessoa se isola em algum lugar, desliga celular, desliga internet lá, fica em um... que é difícil, né? Fica lá revivendo aquelas técnicas. E, a partir dali, ela consegue desenhar um plano de meditação pessoal a partir dessas experiências. Só que ao longo de cada semana é trabalhado um tópico. Então, se trabalha a compaixão, se trabalha a comunicação, se trabalha poder pessoal, se trabalha relacionamentos, se trabalha a ampliação da visão, se trabalha a questão de segurança, se trabalha a questão de conexão com o todo. Então, vai se desenvolvendo. Então, ao final dessas 7 semanas, a pessoa já tem uma nova visão, né, de si, visão do outro. E eu aplico ele tanto de forma individual, como dentro das organizações também. Né? Então, e também fazendo capacitações para outras pessoas aplicarem esse método dentro de organizações e até mesmo de forma pessoal. Então, é um método de 7 semanas, com 7 minutos. E o nome Seven também deriva, né, dos meus 2 sobrenomes, que é Senavensky, né? Nossa, eu achando que Seven tem a ver com 7 dias, com 7 minutos, né? Também, mas também, né, com... Sim, uma boa jogada de marketing. Claro, com esse nome, né? E é resultado, assim, de mais de 20 anos de experiência pessoal e da minha experiência também acadêmica, também de ter esse contato com pesquisadores. Eu fui juntando-se vários conhecimentos, né, para tornar isso algo mais usável, né, e também e é importante ressaltar que esse método ele é muito direcionado àquela pessoa que nunca meditou, que não teve contato com a meditação, que acha que meditar é difícil, que não consegue. Então, você tem várias técnicas e muitos aplicados ao cotidiano. Sim. Então, meditação tomando banho, comendo, caminhando. Né? Então, tem várias técnicas ali que você vai experimentando, né? E você vai vendo que não é difícil. Só que basta que se tenha, né, a
a questão de fazer todos os dias, né? Tem a disciplina. Então, a disciplina é mais importante do que o conhecimento das técnicas, né? Porque às vezes eu posso conhecer 50 técnicas e não aplicar nenhuma. Posso conhecer 2 técnicas e aplicar as 2, ou uma técnica e aplicá-la todos os dias, e certamente eu vou ter um resultado ao longo dessa semana. E por que, né, esse tempo, né, que fecha em torno de 21 minutos, né, que é um tempo que já gera alterações, inclusive alterações fisiológicas, né, então, no cérebro, né? E eu tenho um equipamento também que faço a monitoramento de frequência cerebral, né, de ondas cerebrais, que eu consigo mostrar para as pessoas de como é que ela chegou, né, no início e depois no final, monitorando principalmente as ondas alfa, ondas beta, as ondas gamas, né, qual é o percentual de cada uma das ondas nas suas práticas meditativas e depois até mesmo ao longo do dia. Então são questões que refletem, né, muito do que eu tenho pesquisado nos últimos anos. E qual tem sido, assim, Cláudio, os benefícios que se encontra para o indivíduo? Eu já tenho uma noção, né, que pode trazer para a saúde dele, para o bem-estar, enfim, né, mas para a organização, quando o indivíduo vai alcançar, porque aconteceu com o indivíduo, ele vai ter um espelhamento assim no trabalho, né? E que consequências você tem percebido no seu trabalho com essas organizações quando ele vai entrando nesses estados de harmonização? Não só eu, né, Alexandre, mas tem várias pesquisas que já mostram os resultados da meditação, né, nas organizações. Tem as questões de aumento de foco, de concentração, aumento de criatividade. As pessoas se tornam mais criativas, elas conseguem acessar mais informações. Então a gente sempre pensa na meditação como uma capacidade de ampliar a nossa faixa de frequência. Então eu posso estar só captando o AM, né? Aí quando eu medito eu vou captar o FM também. Eu posso estar captando só uma rádio e aí eu vou captar mais uma rádio. Então nesse sentido, muitos insights que surgem a partir desse momento que eu mudo a minha forma, né, de acessar essas informações e eu fico aberto para elas. Então é importante ressaltar isso, mas tem um resultado maior, que é aquilo que eu estava falando do propósito da organização. Então de nada adianta eu tornar a pessoa mais produtiva, mais criativa, se a entrega dela não é algo positivo. Então um grande benefício dessas técnicas é como eu consigo tornar o meu produto mais positivo. Perfeito. Então até eu pergunto, eu sempre falo assim da questão do meditar para quê, né? Para que nós estamos meditando? É só uma questão pessoal, individual? Não deve ser, né? Então deve ser também para desenvolver essa inteligência espiritual. E então a meditação ela atua nas 3 inteligências, então, ela nos torna mais cognitivos, né? Mais inteligentes cognitivamente, mais inteligentes emocionalmente, mas principalmente mais inteligentes espiritualmente. Então esse é um grande foco que eu trabalho para trazer a meditação como ferramenta de desenvolvimento da inteligência espiritual. E desta forma eu desenvolvi esse método, que é uma forma mais prática, né, mais estruturada de se alcançar esse desenvolvimento. Perfeito. E o mindfulness passa por tudo isso? Bom, aí a gente entra num campo assim, de várias discussões, né? Se nós pegarmos o conceito mindfulness é um estado mental. Estado mental, que nós alcançamos por meio da meditação. Só que, ao longo dos anos, esse termo mindfulness, ele foi sendo direcionado para um protocolo, né, que foi desenvolvido na UMass, na Universidade de Massachusetts, pelo Jon Kabat-Zinn, que ele desenvolveu uma metodologia para redução de estresse baseada no mindfulness, baseada nesse estado mental. Só que aí criou-se uma ideia que é um tipo de meditação, é uma forma... Não, na realidade, a atenção plena não é algo novo. Sim. Isso é algo do tempo de Buda. Eu sigo muito as ideias do Thich Nhat Hanh, né, que é um monge vietnamita que atualmente mora na França, e ele fala em mindfulness, ele fala em consciência, mente presente, etc., muito antes, né, do Kabat-Zinn, né? Sim. Só que então a ideia é de nós não confundirmos, né,
metodologia, ou esse protocolo, né, que é usado principalmente na área de saúde, e se popularizou muito nos Estados Unidos, a partir do momento que se criou esse protocolo e se aplicou, né, com o conceito em si, né, que é um estado mental onde nós temos atenção plena. Como é que nós podemos chegar a um mindfulness? Por meio de práticas, técnicas de meditação. Então, é essa a ideia. E alguns dizem, meditação, mindfulness, meditação curso de mindfulness. Então, tem curso para você aprender a metodologia, para aplicar, mas ela necessita das técnicas de meditação. Porque é um estado mental, né? Sim. E, claro, e aí tem, às vezes, umas apropriações, né, dos termos, assim, que as pessoas, às vezes, usam de forma até equivocada, vamos dizer, mas ela, assim, ela tem, né, uma razão de ser lá, né, de ter esse estado mental de concentração, de atenção plena. Muito bem. Como que as pessoas te acham, assim, Claudio Sena, para fazerem... Porque você está aqui em Curitiba, veio para alguns eventos, né? E com esse final de semana também está com um evento aqui. Sim, sim. Esse final de semana estamos com um evento que é uma imersão em inteligência espiritual, né? Vai ser num espaço aqui em Curitiba. Eu tenho uma página na internet, na página no Face, que é o Despertar da Inteligência Espiritual. Nessa página do Despertar da Inteligência Espiritual tem todos os eventos que eu estou fazendo, né, que eu faço. E nesse fim de semana, né, na verdade amanhã, né, das 9 da manhã às 7 da noite, eu farei essa imersão aonde, né, eu vou apresentar alguns elementos, né, ou, na verdade, os conceitos, e vou apresentar práticas de como nós conseguirmos alcançar essa inteligência. Quem está organizando é a Flaviane, né? Então eu vou passar o WhatsApp dela. O DDD é 41 e o WhatsApp é 99977-4455. Então, se alguém tiver interesse, tem que ver com ela se tem vagas ainda, né? Pode entrar em contato com ela e reservar, né? Então ela será num espaço aqui bem legal aqui em Curitiba. Pode entrar em contato com a Flaviane, né, por esse telefone, né, que eu passei aqui, né, que é o 41. Pode repetir o WhatsApp dela, hein? O WhatsApp é 41999774455. Então, 999774455. Com a Flaviane. Então, pode entrar em contato. Então, essa é uma forma. Então, pelo meio, né, da Despertar, da página do Despertar, pode ser alcançado, ou pelo meu próprio Facebook pessoal, que é Cláudio Sena Vensky, que é VENZKE, Sena com 2 N's. Pelo Instagram também, né, é Cláudio Sena Vensky. E também, né, pelo meu e-mail, né, eu tenho o meu e-mail que é 7meditation@gmail.com, que é o e-mail desse meu método. Do método que está trabalhando. Isso. Ou, né, também tem pelo meu WhatsApp, que é código 51, né, que é 981798925. Então, 981798925. E o DDD é 051. Também pode entrar em contato, né, pode dizer que ouviu pelo rádio de Bem com a Vida, né, e aí eu mostro para vocês o que temos de opções, né, na sua cidade, né? Inclusive, eu vi que tem pessoas de Balneário Camboriú, né, escutando, né? Então, sim, eu tenho uma atuação também em Florianópolis, em Balneário também, já fiz algumas atividades lá, na região, em Brusque também, em Porto Alegre, na região também metropolitana, aqui em Curitiba, né, em várias partes. E se alguém tiver interesse também de levar, né, um workshop de inteligência espiritual para a sua cidade, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Face, né, ou por e-mail, e nós podemos conversar aí sobre a viabilidade de fazer alguma atividade. Tem várias atividades que eu faço, desde workshops mais curtos até imersões mais longas, e também, né, nesse final do mês, agora de setembro, de 22 a 24 de setembro, teremos um retiro na Praia da Ferrugem, em Santa Catarina. Olha só, uma boa pedida, né? Esse é fantástico. Esse é o 4º retiro do Despertar da Inteligência Espiritual, que começa na sexta-feira, final da tarde, e vai até domingo à tarde. Então,
com tudo incluído, com alimentação, um ótimo chefe de cozinha, que é o Alecrim Correia, que tem uma empresa chamada Amor na Cumbuca. Então nós vamos ter esse evento lá também, né? Pode entrar em contato. Então esse evento também está na página do Despertar, mas pode entrar em contato comigo. Quem disser que escutou aqui na rádio tem um descontinho especial, olha só, né? Cartão fidelidade do ouvinte, né? E pelas mídias sociais aí, pelas redes sociais, nós podemos trocar mais informações, né? E inclusive teria o maior prazer de tirar alguma dúvida que não foi colocada ainda aqui. Né? Isso, se alguém ainda quer perguntar, o WhatsApp ainda está disponível através do DDD 41 99667 6997 99667 6997, porque o Cláudio Sena trouxe um sino de cristal que ele utiliza nos seus workshops e que ele vai tocar para nós agora, né? Sim. Ele vai fazer agora Eu gostaria que você falasse um pouquinho do sino, né? Antes de utilizar, porque depois que você vai tocar aí não se fala mais, né? Como tem sido? Você tem utilizado ele direto? Sim, esse é um dos instrumentos que eu uso das práticas meditativas, que é usando sons, né? Nós estamos com sons que são poderosos, né? Eu acho que ele conhece muito bem, né? A utilização dos sons, né? Como elementos de equilíbrio, de cura mesmo, né? Então, e dentro dos sons que eu uso uns sinos de cristal, né? Que em inglês chamam de crystal singing balls, né? Que são cristal de quartzo. Ele é praticamente cristal puro, né? Tem leve impureza ali. E sintonizados em diferentes notas. Eu trouxe aqui para vocês da nota Fá, para a gente fazer uma pequena experiência meditativa. Então eu vou solicitar que nesse momento fique numa posição confortável, com a coluna ereta. Isso, nós vamos trocar de microfone agora, porque ele está com o sino posicionado no chão, ele vai... Aí agora nós vamos começar então, ao escutar o som, deixe esse som invadir o seu corpo. Então vai ser uma pequena amostra desse som, né? Claro que presencialmente o impacto é maior, né? Sempre que a gente faz uma transmissão ou uma gravação, acaba cortando algumas frequências, né? Mas ele é um instrumento que ele é muito usado em várias terapias e ele promove um movimento, né, nas nossas células que busca uma harmonização. Então, esse som, ao entrar em contato com o nosso corpo, ele vai nos reorganizando, né?
Tem um trabalho de um médico americano que chama Mitchell Gaynor, que por mais de 20 anos ele pesquisou, né, os efeitos do som e chegou a esse som desse sinos de cristal, né, ou desses balls de cristal, que como os mais eficientes, né, pela sua pureza de som e pela sua amplitude, né, e pela sua capacidade de impacto no corpo, inclusive para redução, né, de doenças, né, inclusive câncer, né, que ele era um médico oncologista e trabalhava com pacientes, né, e mostrava que ao usar o som conseguia uma recuperação mais rápida e o melhor de tudo, uma não recidiva da doença. Então é usado para várias tem vários usos. E ao entrar em contato com esse som, você consegue entrar num estado meditativo, né? Perfeito, né? Consegue baixar a sua frequência para as ondas alfa mais rápido. Esse é um super benefício, né? De entrar num outro estádio de consciência e só essa ampliação da consciência já se torna algo, assim, extremamente curativo. Eu fico também imaginando, Cláudio Sena, o quanto essa frequência desse trabalho que tu faz com o sino começa a promover também uma limpeza energética no ambiente, né? Sim, Alexandre. Porque ele transcende o espaço físico aqui por exemplo, dessa sala. Uhum. Porque ele é onda, né? E essa onda ela vai se difundindo, vai além, né, desse espaço aqui, muitas vezes além da cidade. E quando nós estamos fazendo essa atividade com um grupo e o grupo consegue entrar na sintonia, cada pessoa se torna uma antena irradiadora desta vibração. Uhum. Sim. E aí consegue, né, por meio desse som, levar, né, essa energia para outro espaço. E é fantástico, sim, os resultados que temos. Eu trouxe aqui um da nota Fá, né, que trabalha mais no centro do nosso corpo, atua no timo. No timo, olha só, excelente para a saúde. Né? Exatamente, então cada nota atua em uma parte do corpo, né, e faz uma relação também com chakras, né? Uhum. Então esse que seria o chakra cardíaco, né? Uhum. E então tem outros que trabalham mais a tireoide, trabalham mais hipófise. Eu tenho um que trabalha especificamente a pineal, que é a nota Si, ele é mais agudo. E hoje a gente está num processo de calcificação da pineal, né? Devido a vários componentes químicos aí na água, principalmente o flúor. E esse som ele ajuda também a descalcificar a pineal. Então tem vários benefícios, desde benefícios bem fisiológicos até mesmo emocionais e principalmente a ampliação da nossa conexão com o todo. Perfeito. E você também trabalha com sessões individuais com pessoas com sinos? Atualmente tenho trabalhado bem menos em função de agendas, né, Alexandre? Uhum. Então eu tenho priorizado o atendimento em grupos, né, em workshops, né, muito em função de agenda, mas tendo espaço, né, eu também faço atendimentos também individuais, né, terapias mais individuais, mas hoje eu estou me focando muito no atendimento mais de grupos e empresariais, até mesmo grupos mais abertos, né, que eu consigo atender um maior número de pessoas ao mesmo tempo, né? Então essa é a ideia. Muito bem, então nós recebemos no nosso estúdio da Rádio Bemcomavida.com o Dr. Cláudio Sena Vensky, né, doutor na área aí da gestão, da administração, mas que trouxe hoje uma novidade, assim, que é trabalhar essa inteligência espiritual, não apenas com indivíduos, mas com grupos, equipes e organizações, né? Ele que falou um pouco da sua experiência, né, tanto acadêmica, com seu doutorado nessa área, mas também com atendimentos. Cláudio, foi de grande valia o seu bate-papo, uma grande contribuição, eu tenho certeza que vai inspirar muita gente que nos escutou hoje. Né? Essa entrevista ela vai ser postada depois no YouTube para as pessoas compartilharem, escutarem novamente, né, e compreender um pouquinho mais, mas que pode inspirar muita gente, assim como você foi inspirado por alguns professores, né, a tomar um caminho, mas inspirar muitas pessoas a se perguntar, né, para quê? E como que eu posso ajudar a mudar o mundo com o que eu tenho para oferecer aqui, né? Então, mais uma vez, obrigado, Alexandre, pela oportunidade, né? Então, como você falou, é uma missão, né? De nós estarmos aqui nos melhorando, né? Individualmente, mas principalmente sendo meio para as pessoas também buscarem seus caminhos para se tornar pessoas melhores.
E eu vejo muito isso como nosso papel, né, como professor, né, papel como educador, né, de trabalhar esse desenvolvimento. E nos últimos anos eu direcionei, né, o meu fazer profissional a isso. Então eu agradeço esse espaço, que é um espaço de educação também, né, principalmente espaço de educação, e fico à disposição para quem ouvir essa entrevista posteriormente. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, né? Essa atividade que ela tem uma garantia, né? Pode entrar em contato comigo pelas redes sociais, Facebook Cláudio Cianavensky, ou na fanpage O Despertar da Inteligência Espiritual. E aí, coloque suas questões, alguma dúvida que tenha ficado, ou uma colaboração, né? Ou algo queira saber um pouco mais mesmo. Ou até mesmo alguma divergência, dizendo que não é nada disso que você está falando, né? Claro. Acho que isso é sempre válido, né? Então, e um dos princípios da inteligência espiritual é o uso positivo, né, da diversidade, ou celebrar a diversidade, né? E não só respeitar, né? Sim. Não só respeitar o diferente, mas celebrar, né? E usar o diferente como forma de crescimento. Então, eu acho que é muito necessário nesses tempos de hoje, onde muitas vezes as pessoas buscam somente o semelhante, né? O pensamento semelhante, e não aproveita para trabalhar com o diverso, né? Então, eu acho que aqui é um espaço ótimo para nós fazermos isso. Obrigado, Alexandre, mais uma vez pelo espaço aqui para difundir essas ideias. Obrigado, Claudiano. Os microfones da rádio vão estar sempre abertos para você, presencialmente ou até mesmo via Skype, para você trazer aí as suas informações preciosas, né? Gratidão você ouvinte que nos acompanhou, que mandou as perguntas aqui para a rádio. Essa entrevista vai ser colocada no YouTube e depois disponibilizada aí no próprio site da rádio, né? E então nós vamos agora continuar com música no seu final de tarde dessa sexta-feira, 15 de setembro, um dia caloroso aqui em Curitiba, né? Mas que o clima refrescante da sua rádio de bemcomavida.com continua aí no seu celular, no seu tablet ou no seu notebook. Muito obrigado pela sua contribuição e a sua audiência. Até um próximo momento. radiodebemcomavida.com